Irmãos, essa é a terceira parte do vídeo. Na segunda parte, nós vimos um pouco sobre as três festas, trombetas, expiação e tabernáculos. E como que o apóstolo Paulo pegou essas festas para escrever suas cartas, mesmo sem conhecer o Apocalipse. Ele tinha as festas na mente quando ele escrevia suas cartas. Nós vemos que a profecia de Daniel das 70 semanas, ela está falando de um templo espiritual. Ela é umas 70 semanas literais falando de um templo espiritual. E nós vemos ali na profecia de Daniel as festas se cumprindo, os pecados sendo expiados, dar fim aos pecados. Nós vemos ali a unção dos santos e selar a profecia e trazer a justiça eterna. Então, a gente viu a festa dos tabernáculos. Todas essas coisas ligadas à profecia de Daniel. Vimos que Zacarias 14, falava sobre a festa dos tabernáculos, o reino de Cristo, o reino messiânico. Agora, para dar início a esse reino messiânico, primeiro Deus tem que fazer a colheita. Então, Cristo vai dizer que vai fazer uma analogia, à sua vinda a uma bodas. Então, ele vem para buscar o quê? A sua noiva, fazendo uma analogia com bodas. Quando nós olhamos para o ciclo das festas, nós vemos que a festa dos tabernáculos, que era quando o povo celebrava a colheita, ela só podia dar o seu início quando o povo colhia, Antes da colheita não havia festa de tabernáculos. Então nós vamos ler o que está escrito em Deuteronômio 16. Vou ler para os irmãos Deuteronômio 16, versículo 13 para frente. Vai dizer assim: a festa dos tabernáculos celebrá-las-á por 7 dias. Quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar, alegrar-se-á na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, você vai ver que a festa era celebrada quando o povo fazia a colheita da eira e da uva. Então, a eira está falando do trigo, o lagar está falando da uva, e essas coisas que estão em Deuteronômio, elas vão estar apontando para aquilo que está em Apocalipse, capítulo de número 14. Eu vou ler junto com os irmãos, então, Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Vamos lá, Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Então, vai dizer assim, vou ler a partir do versículo 15. Versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Então nós vamos ver que Cristo ele subiu nas nuvens e vai descer nas nuvens. Semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre as nuvens: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, você vai ver ali a colheita do trigo acontecendo. Então, Deus está fazendo o quê? O que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15. No ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. E o povo ele vai onde? Ao encontro do Senhor nas nuvens. É tremendo. Todas as palavras, todas as profecias conectadas entre si. Quando vamos para o versículo 17 vai dizer assim: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então esse é um outro anjo que saiu do santuário.
E aí olha o que esse anjo vai fazer. Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Então você vai ver que Apocalipse 14 vai apontar para Deuteronômio 16, mostrando a colheita do trigo e a colheita da uva do lagar de Deus. E quando essas duas colheitas são feitas, dá-se início ao quê? Ao reino messiânico, ou a festa dos tabernáculos. Todas essas coisas estão ligadas de forma tremenda. Então você vai ver que o apóstolo Paulo entendeu isso pelas festas, pelas leis e pelos profetas. Agora, lembra que eu disse para os irmãos, as perguntas certas nos trazem as respostas certas. O apóstolo Paulo já entendeu que essas coisas aconteceriam no toque da última trombeta, que nós lemos em Apocalipse, né? No capítulo de número 10. Já li isso com os irmãos. Agora, como que o apóstolo Paulo sabia dessas coisas sem o Apocalipse? Ele estava com as festas na mente. Então nós precisamos ter algumas perguntas na mente, porque quando nós usamos essas perguntas, nós vamos alcançar um entendimento daquilo que está na lei. Por exemplo, em quais festas se tocavam trombetas? Quantas vezes o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos pelo ciclo anual das festas? Se ele entrava, ele também saía. Quantas vezes ele saía? Quando foi que Cristo entrou no Santo dos Santos espiritual? E qual é essa última trombeta que está descrita nas leis? Então, irmãos, deixa aqui essas perguntas para os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado dessa parte 2 dos estudos sobre as festas. No próximo estudo, nós vamos estar analisando essas perguntas que levantamos aqui ao final desse estudo. Tá? Espero que os irmãos tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!